Eu acredito que você já ouviu várias pregações sobre esse tema. Eu mesmo já preguei muitas vezes, irmãos, mas é um tema que nos inspira, porque fala de fé. E fala de uma fé que surpreendeu o nosso Jesus. É interessante, né? Não é sempre que nas histórias bíblicas, nas curas e nos milagres, Jesus sempre fala, vai, segundo a tua fé, seja curado. Ou então ele pergunta, você crê? Se crê, então recebeu a bênção, né? Foi curado. Toma posse da sua bênção. Mas esse texto, Jesus ele faz um comentário. Quando ele ouve, tem um encontro com esse homem, que é esse centurião, lá na cidade de Cafarnaum, né? A cidade também conhecida como cidade de Naum, uma vila, lugar que Jesus morava, lugar que Jesus costumava ficar, nas suas viagens, ia, voltava, mas ele tinha um lugar que ele ficava. E no seu ministério, ele era da Galileia, mas no seu ministério, quando ele exerceu o ministério a partir dos 30 anos, ele ficava muito em Cafarnaum. Era considerado o lugar que ele tinha como seu quartel-general, seu lugar de encontro com os discípulos. Vila pobre, vila de pescadores também. Mas lá havia autoridades. E esse homem, né, centurião, essa palavra centurião, significa guarda ou um capitão que controla 100 homens. Era um título, né, dado a oficiais romanos que controlavam determinadas vilas e tinham 100 homens ao seu favor ali, trabalhando com ele. E esse era o centurião, ele não era cristão, ele não era da fé evangélica. Ele não conhecia muito sobre também a religião judaica, que era a religião predominante da época. Mas com certeza ele havia falado de Jesus, com certeza já tinha ventilado, e ele talvez até mesmo, entre muitos milagres que Jesus fez, ele tinha talvez presenciado, né, no meio da multidão, ou alguém chegando lá no meio dos seus soldados e falando, olha, você precisa ver o que Jesus fez, você precisa saber do milagre, hoje abriram os olhos de cegos, hoje surdos ouviram, paralíticos andaram. Então Jesus tinha uma fama, e essa fama se estendeu possivelmente a esse centurião. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então aquele homem, embora não fosse um seguidor de Jesus, embora não fosse, vamos dizer assim, um evangélico, um cristão, ele era um homem que tinha um nível de fé excelente. Porque aquilo admirou Jesus. Ele para comentar e diz assim, eu não vi fé como essa em Israel. Pela onde eu tenho andado, em todas as vilas, todas as cidades, pela onde eu tenho caminhado, as curas que eu tenho feito, eu não vi ninguém com uma fé como esse homem. E aí ele fala que muitos religiosos não entrarão no reino de Deus, não estarão na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, porém muitos virão de outros lugares e se sentarão à mesa. Ele está falando daqueles que muitas vezes estão do lado de fora, que são gentios, que não tinham a fé de uma forma nominal de batismo, mas que acabariam crendo como aquele homem, e a fé deles os levaria a estar um dia com Deus. E dentro disso, irmãos, eu gostaria de compartilhar alguns passos importantes na vida desse centurião, que nós devemos aprender com ele nessa caminhada. Primeiro, o reconhecimento que ele precisava de ajuda. O reconhecimento que ele tinha uma necessidade. A necessidade não era propriamente sua, mas ele tomou para si. A necessidade era de um servo dele, um escravo dele, alguém que o servia, porque naquela época havia escravos. E ele tomou a dor daquele servo. Ele tomou a dor e a necessidade daquela pessoa. Então eu entendo que não existe, que nada que venha acontecer no reino de Deus, que não existe um milagre, ou algum conhecimento, ou algum acontecimento, se não houver necessidade no nosso meio. No verso 5 diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, dirigiu-se a ele esse centurião, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. E essas, irmãos, essas características são coisas que atraem o coração do nosso Deus. Os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Os valores do mundo são sobrepostos sobre o conhecimento, sobre o orgulho, sobre a soberba, a vaidade. Você escuta na televisão, homens vaidosos, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo novamente. Não há arrependimento na lei do mundo.
há uma avareza, há um orgulho, há uma prepotência, há uma soberba. Essa não é a cartilha dos céus, essa não é a cartilha de Deus. Por isso existe as bem-aventuranças em Mateus 5, que não é o que nós estamos pregando hoje, mas quando você olha em Mateus 5, você descobre ali as bem-aventuranças, ou seja, aqueles que são felizes, segundo a cartilha dos céus. E ali tem quebrantamento, pobre de espírito, aquele que busca a misericórdia, aquele que tenta a paz, aquele que tem fome e sede de Deus, porque essas coisas estão na pauta de Deus, na ordem de Deus, na agenda de Deus. Mas esse homem centurião, ele vai dentro da agenda do Senhor. Ele vai no caminho em que o Senhor realiza seus milagres, que é a quebra do orgulho, que é a quebra da arrogância. Ora, ele era um oficial, ele era uma autoridade. Possivelmente nos grandes encontros que tem toda a cidade, todas as vilas, aquele homem também era convidado. Ele possivelmente sentava ao lado do prefeito, sentava ao lado dos políticos, das autoridades, estava sempre convidado para fazer parte ali da organização daquela vila, daquela cidade. Mas seu quebrantamento, ele vai aos pés de Jesus. Ele vai sem prepotência. Ele vai desprovido de qualquer orgulho. Ele vai desprovido de qualquer condecoração, qualquer fama, qualquer nome, qualquer marca que ele possa ter nessa terra. Ele vai pedir misericórdia e graça diante de Deus. O milagre só pode existir quando existe uma extrema necessidade, aliadas a pessoas totalmente entregues à mão de Deus. Meu irmão, o milagre ele existe, mas para ele acontecer, é preciso que eu esteja entregue totalmente na presença de Deus, e que eu tenha uma profunda necessidade de receber a bênção de Deus na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo passo que aquele homem realiza e comete, e faz, que serve de ensinamento para mim e para você. Ele se torna um intercessor, alguém que intercede por outros. O intercessor não é aquele que intercede por você próprio, mas o intercessor é aquele que pede em favor de outro. E repare que ele vai, como no verso 6, ele chega até Jesus e diz: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ele vai pedir pelo seu servo. Ele vai interceder por alguém que tem profunda necessidade. Ele se coloca na brecha pelo próximo. Às vezes a gente tem uma ideia errada de intercessor. Tem uns irmãos aqui que estão orando aqui, né? E às vezes acha, o intercessor, faz intercessão. Pode até ser, meu irmão. Mas a intercessão verdadeira é aquela que você coloca em favor de outros. E aquele homem, ele se coloca em favor, ele se coloca na brecha, em favor de quem? De um servo, de um homem moribundo, de um homem que não tem ninguém para lhe pedir que lhe faça alguma coisa. Mas ele vai lá, ele se apresenta, ele clama, ele busca o Senhor. A Bíblia tem exemplos de intercessores. Tem muitos homens que foram verdadeiros intercessores. Você poderia citar aqui Moisés, que é um dos homens que foi tremendamente intercessor na presença de Deus diante do povo. Você tem Abraão, pai da fé, amigo de Deus, que quando vê, né, de alguma maneira, a cidade de Sodoma e Gomorra, imagina, já diz o nome, né, Sodoma e Gomorra, uma cidade pervertida, maligna, carnal, que afrontou a Deus, e essa cidade ia ser destruída. Abraão entrou na presença de Deus e pediu misericórdia para Deus não destruir. Barganhou com Deus, se podemos usar esse nome, né? Negociou com Deus, que Deus não destruísse, desde que a cidade chegasse a ter pelo menos 10 justos. E Deus diz: não tem 10 justos, Abraão. Por isso Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque nem 10 havia, mas livrou a família de Abraão por amor ao pacto e à intercessão que havia em Abraão diante de Deus. Lá quando você olha o livro também do profeta Ezequiel, do 22:30, o Senhor diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E o Senhor diz: mas não achei nenhum. Queridos, claro, glória a Deus por isso, porque com certeza no Brasil existem muitos intercessores, e precisa ter mais ainda pelo que nós estamos vivendo, né? É já uma incerteza tremenda. Ele não sabe mais o que serve nesse país, né? Não para presidente, não para vice-presidente, mas uma bomba aí, né, pela frente aí.
Há uma incerteza que balança tudo, mexe com os negócios, mexe com a economia, mexe com as pessoas. Mas nós temos que nos colocar na brecha, essa é a nossa função. É a oração, é a intercessão, é o clamor. E Deus disse em favor de uma nação: procurei entre eles um homem que erguesse um muro. O muro é proteção. Toda a cidade, ela tinha um muro que a cercava, dos bichos, dos assaltantes, dos homens maus, dos inimigos, dos povos que vinham atacar e saquear. Então esse muro protegia a cidade. Muro é proteção. Deus procurou homens que erguessem esse muro, porque o muro estava quebrado, o muro estava distraído. Deus procurou homens que se colocassem na brecha desse muro, que tampasse esse muro, para que não entrasse as coisas más. E diz que não o achou. Deus não queria destruir a cidade, mas a falta de intercessão, a falta de um povo que clama, vem a destruição. Meu irmão, o que pode fazer diferença nesse país, nos dias de hoje, se chama oração, se chama clamor, se chama fé, se chama acreditar que o poder de Deus é maior para passar por cima de toda essa corrupção, toda essa roubalheira que tem no país e colocar para fora toda essa sujeira que mata o povo brasileiro. Amém, irmãos? Agora isso vai depender de mim e de você. Pastor, quem sou eu? Você é um homem de Deus. Pastor, quem sou eu? Você é uma mulher de Deus. A tua oração tem poder para limpar esse país, irmãos. A tua oração tem poder para fazer diferença. Porque senão nós podemos abandonar e saltar e jogar fora aqui, e dizer, aquilo nada presta, nada vai mesmo. Mas não podemos desistir na nação que Deus nos colocou, meu irmão. Não podemos desistir do lugar que nós estamos, e a oração fará diferença, não tenha dúvida disso. Passarmos por esse momento difícil, para Deus limpar verdadeiramente. Procurei um homem, procurei alguém que se colocasse na brecha. Esse é o intercessor, é aquele que ora, é aquele que busca. Agora, esse intercessor ele tem qualidades. Ele tem qualidades, uma das qualidades que eu apontaria aqui, é que ele tem uma preocupação com o próximo. Ele tem um compromisso com o próximo. Ele tem uma responsabilidade de orar pelo próximo, daquele que necessita, daquele que precisa. Como dói o coração, irmãos, às vezes passar pela cidade e ver que na nossa cidade são milhões, ou na cidade, no Brasil, são milhões de pessoas que estão morando na rua, que não tem mais casa, não tem onde morar. São milhões de analfabetos que não tiveram oportunidade de aprender, de escrever. Tudo isso está dentro do nosso país. São milhões de desempregados, de pessoas que perderam seus empregos, que não têm dignidade para se sustentar. Isso tem que mobilizar o nosso coração. São milhares e milhões de crianças talvez abandonadas, jogadas no vício, na prostituição, na faixa de 12, 13 anos. São milhares e milhões de pessoas que estão na linha da marginalidade, matando, assaltando, roubando, estrupando, fazendo coisas horríveis no país. Isso tem que chocar o nosso coração. E nós precisamos orar por isso. Nós precisamos acreditar na oração. Agora, isso é qualidade de quem tem intercessor. Você não precisa ter um título para ser intercessor. Não precisa ter um título de alguém te deu, olha, você é o intercessor oficial. Não. Precisa ter uma marca no coração, chamada amor, chamada misericórdia, chamada necessidade, que crê nos verdadeiros milagres de Deus. Mas quando você lê na linha do avivamento, esses homens foram homens que marcaram, irmãos, e para eles o culto mais importante era o culto que as pessoas oravam. Era o culto que as pessoas levantavam as suas mãos e gritavam diante de Deus, e abriam a sua boca e falavam com Deus. Ou se punham de joelho e clamavam e pediam a presença de Deus. A rainha da Inglaterra diz que temia mais um homem de Deus orando de joelho do que um exército fortemente armado. Sabe por quê? Porque ela temia a Deus. Ela sabia que a oração daquele homem provocaria muito mais um reino, do que simplesmente guerra e sangue e morte. Precisamos, irmãos, estar na linha de oração, ser intercessor. Esse homem, não sabendo de nada, é um exemplo para nós. Esse centurião, não tendo a fé que muitas vezes nós temos, é um exemplo para mim e para você e para muitos.
porque ele foi interceder por alguém que tinha necessidade, ele foi se colocar na brecha por alguém que realmente precisava. Terceira coisa que nós aprendemos com esse homem, a sua humildade. Quando Jesus diz assim: eu irei na sua casa para orar pelo seu servo, ele diz: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Quem que não gostaria aqui de receber Jesus na sua casa? Você pode não querer receber o pastor Newton, ou outro pastor, né? Não, pastor, não quero na minha casa não. É. Mas Jesus disse: eu vou na sua casa. Oh, Senhor! Ia pôr um monte de coisa. Senhor, por favor, Senhor, não repara, né? Minha casinha é simples. Vamos fazer um cafezinho, todo mundo quer Jesus na sua casa. Todo mundo gostaria de ter um homem santo como Jesus entrando, pisando debaixo do teu teto. Mas aquele homem, irmãos, debaixo da sua humildade, debaixo do seu quebrantamento, ele diz: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno, eu não tenho essa dignidade. Eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu teto. Isso nos impressiona, essa humildade que está na vida deste homem, que é um intercessor, que não é um membro de igreja, que não é um crente, vamos dizer assim, linguajar, né? Mas é um homem com muita fé, é um homem com muito amor no coração, é um homem que acredita no poder de Deus, é um homem que vai até Jesus com o seu coração quebrantado, com muita humildade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz num dos seus livros sobre oração, que a oração verdadeira é sempre marcada pela profunda humildade. Oração verdadeira é sempre marcada pela profunda humildade. Quando você orar, meu irmão, ore com humildade. Não ore com arrogância. Não ore com avareza. Não ore com soberba. Senhor, queima aqueles capeta lá, Senhor, daquela turma lá que mora perto de casa. Ore com humildade. Ore com devoção, coração quebrado, coração rasgado. Senhor, eles são pecadores, eu também sou pecador, Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer o teu amor, eu tive o privilégio de conhecer a tua graça, eu tive o privilégio de conhecer a tua bondade. Eles talvez não tiveram, Senhor. Revela-te a eles, sabe por quê? Porque o dia que o Senhor entrar no coração deles, eles vão ser homens e mulheres melhores, melhores até do que eu. Aleluia! É a oração verdadeira, marcada pela humildade. Homens realmente grandes, irmãos, possuem o curioso sentimento de que a grandeza não está nele, mas passa por eles, por isso são humildes. Pessoas que podem até parecer volumosas diante da sociedade, grandes dentro da sociedade, são pessoas que realmente precisam ter humildade no seu coração e reconhecer que essa humildade passa por ele. Aquele homem buscava uma palavra, ele estava atrás de alguma coisa. Quando Jesus disse: eu irei na tua casa, ele respondeu: não vai, Senhor, eu não mereço. Eu não sou digno de te receber no meu teto. Dá-me uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Meu irmão, que fé, que fé. Não precisa ir lá, impor as mãos, não. Não precisa tocar, me dá uma palavra. Eu creio que a tua palavra tem poder de entrar na minha casa, na minha vida, e curar a vida daquele homem. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É de uma palavra de Deus. A palavra de Deus nos norteia. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra lançada, a palavra do Senhor, a palavra rema, né? Que é aquela palavra de fé, aquela palavra profética, aquela palavra que entra em lugares e traz a luz e traz a bênção e liberta. É esta palavra que nós precisamos na nossa vida. A palavra, ela gera vida, irmãos. A palavra cura. A palavra liberta. A palavra, ela traz esperança em nossa vida. Você está sem esperança, entrou aqui sem esperança. Meu Deus, né? Quem tem mais esperança, não sobra mais nada nesse país. É agora que eu não consigo emprego, é agora que nada acontece. Meu irmão, em nome de Jesus, você é filho bendito de Deus, e há poder na palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus na tua vida, porque ela tem poder para mudar e para transformar.
Quando fala sobre a palavra rema, que é a palavra profética, a palavra proferida com fé, eu gosto muito daquele texto que fala dos homens que pescavam, que não tinham pegado peixes. Que Jesus entra no barco e fala para eles, vamos em alto mar. Já começa ali, né? Vamos ao alto mar. E aí eles pensaram, caramba, mas passamos o dia. Senhor, estamos cansados, já pescamos muito, não tem nada hoje. E aí Jesus, lá no alto mar, fala, jogue a rede à direita do peixe, do barco. E alguém diz para ele, Jesus, Pedro talvez tenha dito, era o porta-voz da turma ali, já pescamos a noite toda, nada pegamos. Quem era Jesus, meu irmão? Qual era o ofício de Jesus? Quem sabe? Era o quê? Carpinteiro. Carpinteiro mexe com espinha de peixe, é isso? Carpinteiro mexe com madeira. A matéria-prima do carpinteiro é madeira. Ele estava num barco diante de pescadores, que eram filhos de pescadores, netos de pescadores, bisnetos de pescadores, tataranetos de pescadores. Eram ali 10 gerações no mínimo de pesca. Os caras sabem tudo. Você vai discutir com quem tem 10 linhagens, que tem ali pelo menos ali 300 anos de pesca, meu irmão. Eles sabem tudo. E Jesus entrou no barco e disse, jogue a rede à direita do barco. Meu Deus, que choque. Um olhou para o outro e disse assim, ah não, essa não. Aí cutucaram Pedro, né? Fala Pedro, fala, sempre tem um que fala, que é o cara que se queima, né? E aí Pedro, Senhor, nós já fizemos isso a noite toda. Não tem nada. Já jogamos aonde o senhor pensar, da direita para a esquerda, para frente, para trás, no fundo, no raso, né? Jogamos no alto. Nós fizemos isso a noite toda, não tem peixe. Mas como é a tua palavra é diferente. Não é mais do homem, é a palavra de Deus. E eu creio na tua palavra. Ah, meu irmão, o homem pode nos assombrar com a sua palavra, o homem pode nos, fazer tremer com a sua palavra, pode incendiar o nosso coração um pouquinho, mas é a palavra de Deus que é a última palavra. Enquanto Deus diz sim, é sim, enquanto diz Deus é não, enquanto Deus não fala, ainda existe uma palavra que vem dos céus, que vem do trono de Deus, e esta é a palavra que eu preciso. Aleluia! E o Senhor disse, jogue a rede. Pedro disse, Senhor, sob a tua palavra nós jogaremos a rede. E jogar a rede, irmãos. Esse é um filme que eu gostaria de assistir no céu. Eu acredito que lá no céu está gravado isso aí, né? A gente vai pedir para Jesus, coloca aí, vamos ver isso aí, como é que foi, né? Esse é um filme que eu fico imaginando, quando puxar a rede travou. Por que, irmãos? Eles não estavam com fé. Pedro falou, sob a tua palavra, vamos obedecer, ele é o mestre. Quem que vai desobedecer a voz do mestre? Quem que tem coragem? Não estavam com fé. Mas talvez foi um ou dois puxar a rede, meu irmão, mas a rede travou. Aí veio mais dois, tinha 12 homens naquele barquinho, ou um pouco menos. E aí eles viram que o negócio era sério, que não saía. E eu fico imaginando quando eles começaram a puxar para valer. Logo pensaram, é um tubarão que nós pegamos aqui, né? É uma baleia. E eu fico imaginando quando apareceram os primeiros peixes naquela rede. Os peixão grandão, pulando, saltando. Dá vontade até de soltar a rede novamente, né? O susto que tomaram. Milagre. Milagre, porque havia uma palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de realizar um milagre na tua vida. A palavra de Deus tem poder de fazer diferença e escrever uma nova história na tua vida. Não duvide do poder, não duvide da palavra do Senhor. Ela transforma, ela muda, ela entra, ela realiza, ela faz coisas que não existem. A palavra de Deus, ela é poderosa, aleluia. Ah, meu irmão, e aquele homem disse, Senhor, eu só quero uma palavra do Senhor. Dá-me uma palavra. Você não precisa na minha casa não, me dá uma palavra. Irmãos, como isso faz diferença na nossa vida?
Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava em Marília, fui lá orar, uma igreja que a gente estava plantando lá. Eu encontrei, irmãos, um homem, uma pessoa que não me conhecia. E num momento de oração, aquele homem me deu uma palavra. Deus já me deu muitas palavras, mas aquela eu não esqueci. Porque ele foi muito claro, ele colocou as mãos sobre mim e falou assim: eu te digo que a partir de hoje teus pés nunca mais pararão. E eu fiquei pensando assim, o que quer dizer isso, né? Eu já trabalho pra caramba dizendo um negócio desse. Teus pés não pararão, meu irmão, eu não entendi a palavra. E eu até disse, será que vai acontecer isso mesmo? E às vezes eu tenho vontade, eu sou tentado a murmurar e a reclamar, e dizer, não estou aguentando mais. Para, Senhor, não para, não consigo parar. E aí eu me lembro daquela palavra, os teus pés não pararão mais. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela muda a história da nossa vida. A palavra de Deus nos leva a fazer coisas que nós não programamos a fazer, que nós não planejamos a fazer, mas o poder dele nos leva a esses lugares. Aquele homem diz, dá-me uma palavra. Aí Jesus viu o quanto é o reconhecimento daquele coração. Reconhecimento da autoridade. Depois ele diz, eu também tenho homens sujeitos à autoridade, com soldados sob o meu comando. E eu digo a um, faz isso, ele faz. A outro, vá, ele vá. Vem aqui, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus ficou admirado. Ficou admirado. Ele dizia, o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Eu tenho sobre meus soldados, mas sobre o mundo espiritual, o Senhor tem autoridade. Dá-me uma palavra. Dá-me uma palavra. Meus irmãos, talvez esta noite, há pessoas como nós temos orado, pessoas doentes, pessoas enfermas. E lógico que nós temos que ir nos médicos, a ciência está aí para isso, para nos auxiliar, para tomar os medicamentos, que muitos deles realmente curam o nosso corpo, nos ajudam. Mas, irmãos, tem coisas que tem um limite. Tem coisas que tem um limite, que a gente não pode ficar só naquele limite. Tem coisas que a gente depende de um milagre de Deus. A gente depende do sobrenatural de Deus, e depende de uma palavra de Deus para transformar a nossa história, para transformar a nossa vida, para ultrapassar as barreiras humanas. A fé nos leva a isso, e o nome de Jesus tem poder sobre isso. Ele diz, dá-me uma palavra no teu nome. E Jesus deu aquela palavra, irmãos. Jesus ficou surpreso com a fé daquele homem. Diz no verso 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É surpreendente a fé desse homem. Que fé, que crença. Faz toda a diferença. Porque Jesus, na verdade, ele precisou utilizar a fé dele para curar. A fé daquele homem era tremenda na pessoa de Cristo. Jesus só liberou o milagre. Jesus é o centro, é a essência do milagre, do poder. O seu nome tem poder. Os demônios estremecem diante do nome de Cristo. O nome de Cristo cura. O nome de Cristo liberta. O nome de Jesus tem poder. Ah, meu querido. E aquele homem diz, dá-me uma palavra. Que fé, que surpreendente. A Bíblia diz que ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus 11:1. É certo, é crer, é ter convicção de alguma coisa que eu não vi, que não aconteceu ainda, mas eu sei que vai acontecer. Isto é fé. E o cristão, irmãos, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. A fé nos move. Por isso que nós devemos que usar nas armaduras o escudo da fé, para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. O que esses dardos fazem? Eles roubam a tua fé, eles minam a tua fé. Como é que o diabo joga esses dardos? De muitas maneiras. Através do incrédulo, através da família, através de um acontecimento, através, às vezes, até do irmão. Até do irmão. O irmão está lá, está jogando, contra você. Porque ele não crê. Então, porque ele não crê, ele acha impossível de acontecer o negócio. E aí ele não crê. E você está crendo. E aí fica aquela disputa.
Então nós temos que usar as nossas o quê? As nossas armaduras. O escudo da fé, quando o diabo joga os dardos, você tem que saber reconhecer. Aquele dardo inflamado, aquela seta inflamada, é para atingir, sabe, o meu coração, para que eu não possa crer. Eu não posso deixar me contaminar com as coisas do mundo. Eu não posso deixar me contaminar com aquele incrédulo, com aquele fariseu, com aquele endemoniado, com aquele incrédulo, com aquele que não crê. Eu não posso deixar que entre no meu coração. A palavra de Deus é poderosa e eu preciso conservá-la pura, para operar em fé, na presença do Senhor. Aquele homem chamou a existência da cura, quando ele creu, ele diz, dá-me uma palavra, e meu servo será curado. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Ele conquistou o que parecia ser impossível. Aquilo que parecia não poder acontecer, aconteceu pela fé daquele intercessor. Jesus sempre será uma essência de milagres. Nós precisamos crer e chegar até Ele. Sempre será uma essência de milagre. Eu preciso crer e chegar até Ele. Quando a palavra diz que aquele homem chegou em sua casa, seu servo já estava em pé, andando, liberto, curado, para a glória do Senhor Jesus. Você pode celebrar a Deus essa noite, se você crê no milagre de Deus. A fé chama a existência, irmãos. Eu contei aqui uma história há muito tempo que aconteceu comigo, e eu me vi ali envergonhado diante da minha fé, porque às vezes a gente é muito materialista e muito mundano, e tem coisa que você não acredita que pode acontecer. Eu fui fazer uma visita num local bem longe, acho que lá para o lado de Iguape, Ilha Comprida, não sei, com os irmãos da igreja, foi uma irmã e 2 irmãos. E um momento, irmãos, a gente entrou no mato, se perdeu, e só mato para um lado, mato para o outro. Eu achei a praia. E aí vamos entrar pela praia, porque a praia sempre te leva a algum lugar. E eu entrei pela praia, tinha uma caminhonete na época muito possante, muito forte. E entrava em qualquer lugar com aquilo ali, e entrei. E logo que eu entrei, eu andei, sei lá, uns 50 metros na praia, e de repente ela foi parando, e morreu. Aí eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Aí dei a partida, tentei sair, nada. E aí o irmão disse, eu vou descer para ver o que aconteceu. Eu falei, não, fica aí, irmão, esse carro sai, esse carro não fica aqui não. E tentei e não saiu. E aí eu mesmo quis sair, quando eu fui sair também não saía, porque a porta já estava enterrada pela metade, era um buraco e o carro afundou ali, né? E eu estava meio gordinho, não conseguia sair nem pelo buraco da janela, né? Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos sair daqui? Aí o irmão pulou pelo buraco, cavamos, abrimos a porta, fizemos um monte de tentativa, meu irmão. Aquilo começou a entrar no meu coração, uma angústia. E aí a maré começou a subir, eu estava perto da água. E eu fiquei pensando, essa água vai subir, vai cobrir esse carro. Ah, meu Deus, vou perder tudo. E a irmã do meu lado falava, não, em nome de Jesus, Deus vai mandar um anjo nesse lugar. E eu ficava assim pensando, mas que anjo que Deus vai mandar nesse lugar? Nem celular tem aqui, nem celular pega nesse lugar, né? E eu lá, toda hora reclamando, murmurando, ah, meu Deus, mas o que eu vim fazer aqui? Oh Deus, por que o Senhor me deixou vir aqui? E a irmã dizia, pastor, calma-te, porque Deus mandaram um anjo nesse lugar. E eu já estava por aqui com aquela irmã, já quase falando para a irmã, que anjo aqui, irmã? Só tem mato e mar, e nós atolados aqui. Um desespero, meu irmão, um desespero, em nada, e o carro lá tentamos, lá 200 vezes, não sai dali, né? E toda hora que eu reclamava, a irmã fala assim, Deus vai mandar um anjo neste lugar. E eu ficava pensando, Jesus, misericórdia, né? Eu não consigo crer, como é que um anjo pode vir aqui tirar esse carro, meu irmão? Meia hora que eu estava ali, aquela mulher profetizando e falando, apareceu um caminhão no meio do mato, aquele caminhão jogou umas tábuas, veio com uma corda, amarrou na caminhonete, puxou a caminhonete como se fosse brinquedo, como que não valesse nada, arrastou até o mato, recolheu as tábuas, pegou a corda
subiu no caminhão, deu a ré, foi embora. Eu fui agradecer, eles desapareceram, sumiram. Irmão, ali eu me senti envergonhado diante daquela situação, porque a palavra daquela irmã tão simples, que dizia: Deus vai mandar um anjo e vai nos tirar daqui. E aquela palavra se cumpriu. A fé trouxe aquele carro até aquele lugar e nos tirou dali, para a glória do Senhor Jesus. A fé faz esses milagres, irmãos, e mexe e opera com o impossível. Amém, queridos? Você pode celebrar a Deus na tua vida? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você aqui nessa noite, que talvez entrou incrédulo aqui e desanimado. Você vai sair daqui com uma palavra de Deus na tua vida. Você vai carregar essa palavra no teu coração. Eu vou dizer para você que tem palavras que se cumprem no dia, no outro dia, na outra semana. E tem palavras que levam tempo para se cumprir, mas elas se cumprem quando ela vem do céu. A gente carrega e aquelas palavras vão, você vai olhando e diz: meu Deus, aquele pastor falou isso há 20 anos atrás, faz 20 anos que eu não paro meus pés. E também não fico cansado. Isso é um milagre. Porque é o Senhor que está nisso. Porque é uma palavra empenhada. A palavra de Deus não traz dores, a palavra de Deus não traz engano, a palavra de Deus não traz prejuízo, irmãos. A palavra de Deus é para nos abençoar. E eu quero orar com vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar em primeiro lugar com aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão debaixo de uma enfermidade, debaixo de uma doença, meu irmão, incurável, debaixo de uma doença que você está lutando. Deus está te dando uma palavra aqui. Eu quero orar por você aqui em nome de Jesus. Eu quero te chamar do teu lugar, sair e vem aqui na frente. Você que debaixo de um espírito de enfermidade que não obtém a cura, em nome de Jesus, vem aqui para frente. Nós vamos fazer um clamor por você. Os irmãos vão cantar um louvor ao Senhor. Você fica aqui em cima. E eu quero chamar um exército aqui de irmãos que cerquem este lugar, irmãos. Agora não é intercessor, se você é intercessor da igreja ou não. É aqueles que estão com o coração pegando fogo aí no seu lugar, crendo. Eu quero que você faça um círculo em volta desses irmãos aqui. É um meio círculo, vamos dizer aqui. Por trás deles, depois que eles estiverem aqui, você por trás deles vai fazer um círculo. Nós vamos dar as mãos com a igreja e nós vamos clamar para que Deus realize o seu milagre aqui, em nome de Jesus. Venha, fique na presença de Deus, você que está aqui na frente. Fique na presença de Deus. Aleluia. Vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. Fale com Deus nesse momento, meu irmão. Abra o teu coração. Meu Deus comigo. Pede a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Está. E se o meu Deus comigo, se chegue diante dele com uma necessidade, a quem eu temerei. Se chegue com fé agora na presença dele. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Abre teus lábios, começa a clamar ao Senhor. Começa a pedir misericórdia, começa a pedir graça. Aleluia. Oh, poder de Deus. Mas até este dia, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo aleluia está. Em nome de Jesus, o meu Deus comigo em nome de Jesus está. aleluia. A quem eu temerei.
Oh Deus, nós liberamos uma palavra nessa noite, uma palavra que vem do teu trono, uma palavra de graça e misericórdia, uma palavra de poder, uma palavra que está debaixo do teu santo nome. Oh Deus, a autoridade no nome de Jesus, a autoridade e poder no nome de Jesus, Senhor. E nesta noite nós liberamos esta palavra, Senhor, que ela corra aqui na frente, Senhor, e toque, Deus, sobre cada vida, Senhor. Que o Senhor toque na pele, que o Senhor toque no estômago, no intestino, Senhor. Que o Senhor toque no pulmão, no coração. Que o Senhor toque, Deus, em órgãos, Senhor, das pessoas que estão aqui, Senhor. Jesus, há poder no teu santo nome, há poder no nome de Jesus. Senhor amado, que o teu fogo cresça nesse lugar, que o teu poder cresça neste lugar, Senhor, tirando todo o mal-estar, tirando toda dor, toda infecção, toda febre, toda inflamação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder de Deus, vem sobre estes corpos, vem sobre estas vidas. Toca-os, 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 toca-os pelo teu poder, toca-os pela tua graça. Oh, aleluia! Aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Espírito Santo, vem aqui, Espírito Santo. Aleluia! Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia! Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você vá para o teu lugar, debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da misericórdia de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém.